Doutor Otávio Cardoso, como está indo o seu trabalho? Um homem bonito usando um jaleco branco olhou para cima da sua mesa. Seus olhos se focaram no policial que acabou de entrar em seu escritório. Ele deu um gole em seu café. Este era Júlio, um amigo próximo nosso. O que está acontecendo, Júlio? Por que você está tão formal hoje? Os mortos não podem nos ouvir. Então, sabe, podemos falar normalmente com um sorriso e encontrou uma cadeira vazia para sentar. Ele olhou para Otávio e notou algo que o incomodava. Como você consegue comer aqui? Júlio perguntou, fazendo uma careta que mostrava seu nojo. Otávio deu de ombros. Qual é o problema? Onde mais eu deveria comer? Este é o meu escritório. Quer um pouco de café? Júlio parecia que poderia ficar enjoado e rapidamente balançou a cabeça. Não, obrigado, estou bem. Otávio alcançou um monte de papéis na mesa e os entregou a ele. Aqui está o relatório que você queria. Júlio rapidamente folheou os papéis e então relaxou em um sorriso. Obrigado. É exatamente o que eu pensava. Agora não preciso me apressar e podemos conversar. Como estão as coisas com você? Otávio riu. Você nunca deixa de me surpreender. Não consigo imaginar como você falaria comigo se o relatório não estivesse pronto. Estou indo bem. E antes que você pergunte, sim, ainda estou solteiro. Como isso é possível? Lembro-me de que na última festa você saiu com a mulher mais bonita lá. Eu não sei, Júlio, parece que as garotas não querem ficar com alguém que tem o meu tipo de trabalho. Assim que descobrem que eu trabalho com pessoas mortas, perdem o interesse. Júlio provocou. Bem, isso é culpa sua, não é? Você poderia ter seguido os passos da sua família e tocado violino, mas, em vez disso, escolheu um estranho trabalho lidando com mortos. Otávio riu, imaginando a si mesmo no palco, usando um terno elegante e tocando para uma grande plateia. Mas não, ele amava seu trabalho como médico legista investigando as causas da morte das pessoas. E ele não trocaria isso por nada. Ao crescer, a família de Otávio sempre assumiu que ele se tornaria músico como o resto deles. A música estava no sangue deles, e o jovem Otávio era esperado para seguir o mesmo caminho. Seus dias estavam cheios da manhã à noite, após a escola regular, ele corria para aulas de música e depois para um tutor particular. Se alguém o tivesse acordado no meio da noite e perguntado o que ele mais odiava, ele teria respondido instantaneamente música, mas ele nunca disse à sua mãe, pai ou avó como se sentia a respeito. Eles teriam ficado chocados. Em vez disso, Otávio cultivou silenciosamente o amor por investigações forenses e séries de detetive na escola. Ele se destacava em disciplinas que não tinham nada a ver com música, como matemática e biologia. Seus pais não perceberam ou não quiseram ver a verdadeira paixão de seu filho até que algo aconteceu e mudou tudo. Quando Otávio estava na 8ª série, já sobrecarregado com inúmeros troféus de música, uma nova garota se juntou à sua turma. Mesmo anos depois, ele lembrava como seu coração deu um salto e depois começou a bater de novo, mas de uma maneira completamente nova. Ela era linda, quase como um anjo. E Otávio sentiu que não tinha chance com ela. Ele era magro, pálido e sempre parecia estar carregando um instrumento mítico. A realização doeu, mas Otávio não era alguém que desistia. Ele passou uma semana observando a garota, aprendendo sobre ela e finalmente reunindo coragem para falar com ela. Oi, Otávio disse nervosamente. A garota o olhou com olhos de grande surpresa. Oi? Posso te acompanhar até em casa? Otávio perguntou com sua voz mal acima de um sussurro. A garota riu e olhou Otávio de cima a baixo antes de responder. Você sabe, se um vento forte vier, pode te levar embora, e eu ficaria responsável,
e se alguém tentar nos atacar, eu teria que te salvar. As pessoas ao redor deles explodiram em risadas e Otávio sentiu seu rosto ficar vermelho. Ele correu até em casa com lágrimas nos olhos, onde sua avó estava esperando. O que aconteceu? Por que você não está na escola de música? E por que você está com essa aparência bagunçada? A raiva de Otávio transbordou. Ele pegou seu violino e o jogou do outro lado da sala para gritar, porque eu odeio a escola de música. Eu odeio música, e não vou mais estudá-la. Sua avó segurou o peito, parecendo que poderia desmaiar, e Otávio correu para o quarto dele, batendo a porta atrás de si. A partir desse dia, tudo mudou. Otávio se recusou a praticar música novamente. Sua avó teve que tomar remédios para acalmar os nervos. Sua mãe soluçou, seu pai ficou quieto, entendendo os sentimentos de seu filho. Ele sabia o que Otávio estava passando porque havia sentido a mesma coisa quando era jovem. Até agora, ele preferiria estar pescando com seus amigos ou aproveitando uma cerveja em vez de lidar com todo o trauma. Eventualmente, após visitas a um psicólogo e muitas discussões familiares, Otávio ganhou o direito de escolher seu próprio caminho na vida. Ele se juntou à equipe de natação e se concentrou em matérias escolares que o fascinavam, como ciências e matemática. Ele até começou a fazer seus próprios experimentos em seu quarto, vivendo uma vida completamente diferente de antes. Chorei novamente, sua avó repreendeu, mas Otávio não se importava, mesmo quando chegava em casa com hematomas no nariz e sangramento. A música era agora algo do passado. Quando chegou a hora de escolher uma faculdade, sua família sugeriu gentilmente algo relacionado às artes, mas Otávio anunciou que queria ingressar na área de medicina. A boca de suas avós caiu aberta e agora era a vez de sua mãe tomar comprimidos para acalmar. Tristemente, Otávio não passou no exame físico para a academia de polícia, mas ele tinha um plano de backup. Ele se inscreveu na faculdade de medicina, que o interessava tanto. Parecia que as mulheres e sua família finalmente respiravam aliviadas, embora ainda não entendessem completamente sua decisão. O doutor é um trabalho muito honroso e seguro, a família de Otávio disse com alívio. Mas esse alívio deles desapareceu quando souberam da área específica que Otávio havia escolhido. Ele seria um legista, uma pessoa que investiga a causa de mortes inesperadas ou violentas. Isso era muito diferente de tocar violino, mas para Otávio, investigar os mistérios da morte era uma arte em si mesma. Ele havia encontrado sua verdadeira paixão, um chamado que ressoava profundamente em sua alma. Isso havia exigido uma dolorosa realização e uma reviravolta do destino para guiá-lo até lá. Mas agora que ele havia encontrado esse caminho, ele o abraçava. Era algo não convencional, mas era seu. Você tem sorte, disse Júlio com um toque de inveja, sentado aqui em seu reino como governante do submundo. Ninguém te incomoda. Apenas um som alto tocou no escritório onde eles estavam sentados. Viu, você amaldiçoou. Alguém foi trazido, disse Otávio com um toque de diversão em sua voz. Júlio rapidamente se levantou e se despediu. Ele saiu apressado da sala, seu rosto mostrando preocupação. Otávio subiu as escadas, onde uma ambulância e um carro de polícia estavam parados. A maca estava sendo retirada da ambulância com um corpo sobre ela. O paramédico se aproximou de Otávio e disse: Senhor Cardoso, precisamos descobrir por que essa jovem morreu. Ela tem cerca de 20 a 25 anos. Não vejo cortes nem contusões, mas ela morreu subitamente sob circunstâncias muito estranhas. Otávio olhou para ele e assentiu, seu rosto calmo e profissional. Ótimo. Vou deixar tudo com você. A maca foi levada para o departamento. O paramédico saiu, e Otávio puxou o lençol para revelar o corpo. Na maioria das vezes, os rostos dos falecidos pareciam normais, mas o toque da morte sempre deixava uma marca. Não aqui, a pele estava pálida e os membros estavam frios, mas, caso contrário, a jovem parecia que acabou de adormecer. Otávio normalmente não passava muito tempo olhando para os rostos dos mortos.
Essa garota era diferente. Seus traços eram surpreendentemente bonitos, quase perfeitos, algo dentro do peito de Otávio doeu. Ele teve uma sensação estranha de saudade, como se a conhecesse e a amasse. Ela é tão jovem e bonita, se ao menos ela estivesse viva, eu poderia ter encontrado a coragem de perguntar, pensou. Sua mente começou a divagar, imaginando como ela reagiria se soubesse que ele trabalhava com os mortos, mas ele rapidamente afastou esse pensamento e se preparou para fazer seu trabalho. Otávio olhou para a garota na mesa e sentiu uma onda de coragem. Ao contrário de qualquer coisa que ele já sentirá antes, era como se ele quisesse proteger alguém querido. Alguém como a jovem deitada ali. Seu rosto sereno e suave fez seu coração doer. Como alguém tão bonita teve que morrer? Ela merecia viver, sua beleza era como uma obra de arte com um abanar de cabeça. Otávio saiu dos seus pensamentos e foi se preparar para a autópsia. Ele pegou o bisturi, sentindo a alça fria em sua mão. O corpo na mesa não parecia mais uma pessoa, mas um quebra-cabeça a ser resolvido. Otávio estava acostumado a cavar fundo para encontrar a verdade, mesmo que estivesse escondida. Era isso que o trabalho dele exigia. Ele fez um pequeno corte, apenas 1 polegada de comprimento, e depois recuou surpreso. A pele da garota parecia tremer. Ele se inclinou mais perto de seus lábios, mas não sentiu nenhuma respiração. Será que estava imaginando coisas? Pegou um estetoscópio e o passou sobre o corpo, ouvindo atentamente. Mas ele não ouviu nada. O que diabos foi isso? Estou sonhando? Ele se perguntou com confusão nublando sua mente. Ele estava prestes a pegar o bisturi novamente quando o corpo na mesa se contorceu. A garota havia sido declarada morta, inalou profundamente e abriu os olhos. Seus olhos azul celeste vagaram pelo quarto, chocados, antes de pousar em Otávio, que estava parado, seu rosto pálido como um lençol. Estou com frio, ela sussurrou, sua voz fraca, os lábios mal se movendo, antes de cair de volta na mesa. O coração de Otávio disparou enquanto ele corria para o telefone, discando para um colega no departamento de emergência. Oi, preciso da sua ajuda, temos uma garota que estava morta, mas acabou de voltar à vida. Calma, rápido, a voz do outro lado estava cheia de incredulidade. Otávio explicou rapidamente a situação e desligou com suas mãos tremendo enquanto se virava para a garota na mesa. Seus olhos estavam fechados novamente, e sua respiração era superficial. Algumas horas depois, a garota, cujo nome Otávio descobriu ser Amanda, lentamente voltou a si. Otávio, que havia ficado depois do trabalho, sentou-se ao lado dela, incapaz de sair de seu lado durante esse incidente misterioso. Seu coração se compadeceu da desconhecida, especialmente porque uma substância perigosa havia sido encontrada em seu sangue, causando a parada cardíaca. Nós não teríamos conseguido detectar isso no sangue, disse o médico a Otávio mais cedo, e teria parecido apenas um ataque cardíaco. Otávio terminou de contar como Amanda sobreviveu. Seu corpo reagiu de maneira diferente ou alguma força invisível a protegeu, ela acordou miraculosamente do que parecia ser a morte. Conforme os olhos de Amanda se abriram lentamente, ela perguntou suavemente a Otávio: "Quem é você? E o que está acontecendo?" "Meu nome é Otávio Cardoso, sou um legista, você foi declarada morta e trazida para cá." "Eu estava prestes a fazer uma autópsia", explicou Otávio, observando seus olhos se arregalarem em choque. "Como eu vim parar aqui?" Otávio estava prestes a responder quando uma batida na porta o interrompeu. Júlio entrou, seguido por 2 policiais. "Você chegou na hora certa, ela está acordada", disse Otávio, e o médico que entrou com eles falou baixinho. "Ela não consegue falar muito agora, então não a pressione nem a deixe ansiosa. E não por muito tempo. Damos a ela sedativos. Ela vai adormecer novamente em breve." Júlio assentiu: "Sim, claro, minha equipe está trabalhando na cena. Eu só vou fazer algumas perguntas."
Os mais velhos se prepararam para ouvir enquanto a situação se desenrolava. Algumas horas antes, Amanda estava trabalhando como faxineira em uma residência privada e luxuosa. Ei, Ana, você consegue terminar aqui sozinha? Só falta um pouquinho, vou ajudar as meninas a lavar as janelas. Amanda perguntou à sua colega sênior, uma mulher rechonchuda que assentiu para ela sem parar de trabalhar. Sim, querida, vá em frente, não se preocupe. Apenas tire esses sacos de lixo. Tudo bem, Amanda pegou os sacos e os levou até o quintal, onde outros com o mesmo uniforme estavam visivelmente cuidando da grandiosa propriedade de um dos indivíduos mais ricos da cidade. Eles estavam arrumando o quintal, limpando o jardim e mantendo tudo em perfeita ordem. Amanda trabalhava na empresa de limpeza há um ano, mas ainda não conhecia todos os colegas. Geralmente, ela trabalhava apenas com alguns deles. No entanto, esse trabalho em particular era diferente. O cliente estava se preparando para um evento importante e precisava que sua grande casa fosse deixada impecável o mais rapidamente possível. Muitos trabalhadores foram chamados para garantir que o trabalho fosse feito rapidamente. Andando por um caminho estreito atrás da casa, Amanda virou a esquina de um anexo. Aqui está um pouco sombrio. Nada como a frente da casa. Ela disse nervosamente para si mesma, tentando afastar um sentimento de desconforto enquanto se aproximava da lixeira. Um arrepio repentino percorreu sua espinha. Nesse exato momento, seu telefone soou com uma mensagem, e ela olhou para a tela. Seus olhos capturaram o movimento. Outro trabalhador, seu corpo superior escondido atrás de uma pilha de caixas, estava se aproximando, apenas suas mãos eram visíveis, segurando a carga pesada. Amanda tentou se afastar para deixá-lo passar, mas foi tarde demais. Eles colidiram. As caixas se espalharam, e ela sentiu uma dor aguda e dolorida em sua visão. Como? Foi tudo o que ela conseguiu pronunciar antes que o mundo escurecesse. Seu corpo ficou mole, sua respiração ficou curta, e tudo o que ela conseguia ouvir era o leve sussurro dos passos se afastando. Ajuda, por favor, estou passando mal, gemeu ela, lutando para encontrar a parede e se apoiar. Ela deu alguns passos trôpegos antes de desmaiar no chão, perdendo a consciência. Sem mais lembranças. Você viu o rosto do agressor? Ou se lembra de alguma característica distintiva? Perguntou um dos interrogadores, inclinando-se com intenso interesse. Desculpe. Não vi o rosto. Apenas as mãos. Mas parecia haver uma pulseira preta em um dos pulsos. Não consigo me lembrar exatamente. Amanda respondeu, com a voz trêmula. Otávio e Júlio trocaram olhares significativos. Essa é uma informação muito importante. Muito bem, se você se lembrar de algo mais, nos avise. Descanse por agora. O conselho tentava tranquilizá-la. Eles decidiram manter em segredo a sobrevivência de Amanda para evitar alarmar o agressor. Eles precisavam de mais tempo para investigar. Na manhã seguinte, Amanda finalmente se sentiu mais forte. Otávio a visitou novamente, explicando pacientemente as circunstâncias de seu encontro. A garota estava assustada e sobrecarregada, ainda tentando entender o terrível incidente que havia acontecido. Lágrimas encheram seus olhos enquanto a voz suave de Otávio a enchia de segurança e compaixão. Seus parentes devem estar realmente preocupados. Júlio me disse que 2 mulheres vieram vê-lo. Uma delas disse que era sua avó e a outra parecia ser sua tia. Sua avó parecia arrasada. E seus pais? Otávio perguntou gentilmente. Eu não tenho pais, eles morreram há muito tempo. Amanda respondeu, com a voz sem emoção. Oh, desculpe, não quis dizer. Otávio gaguejou, mentalmente se repreendendo por sua falta de tato. Tudo bem, foi há muito tempo, ela respondeu, seus olhos distantes, depois perguntou. Então minha avó veio, né?
Sim, mas nós também não lhe dissemos muito para evitar que a informação se espalhasse. Ok. Otávio olhou para a frágil garota e sentiu um forte desejo de protegê-la. Não, ele não a pressionaria sobre nada mais. Não até que ela quisesse falar sobre isso por conta própria. Aqui está a questão, Amanda. Você não pode voltar para casa agora, e eu sinto uma espécie de responsabilidade por você. Por favor, não me entenda mal, mas seria melhor se você ficasse comigo por um tempo. Até que o Júlio encontre o culpado, e ele certamente vai encontrá-lo, ele é o melhor no que faz. Amanda olhou silenciosamente para o lado. Otávio esperou. Finalmente, ela deu um leve aceno com a cabeça. Obrigada. Dias depois, a garota recebeu alta. Otávio a levou para sua casa, entregou ela um jogo extra de chaves e insistiu para que ela ligasse se precisasse de alguma coisa ou simplesmente quisesse conversar. Então ele voltou para o trabalho. O trabalho parecia se arrastar para sempre. Júlio não fornecia atualizações, incapaz de esperar mais por notícias. Otávio cauteloso voltou para casa à noite. Ele abriu a porta com cuidado, entrou no corredor e parou subitamente. Ele respirou fundo, o apartamento estava cheio do aroma delicioso de comida recém-cozida. Ele sorriu largamente, pensando quem diria, eu nunca acreditei que minha cozinha veria o dia em que algo tão delicioso fosse cozinhado nela. Boa noite, saudou Amanda simplesmente. A hóspede e o anfitrião se sentaram para uma refeição quente. Otávio devorou a comida com prazer. Amanda, um pouco tímida, sorriu contente. Eu queria te agradecer por me acolher. Não é nada especial, apenas macarrão com legumes. Eu nunca provei nada melhor. Obrigado. Otávio disse, sorrindo de volta. Durante a refeição, os dois conversaram e aprenderam mais um sobre o outro. Quando a conversa virou para hobbies, a garota mencionou seu amor pela música. Você toca violino? Exclamou Otávio, com uma dica de chá, pausando no ar. Sim. Tem algo errado? Não, está tudo bem. Otávio sorriu com seus olhos se iluminando enquanto ele bagunçava seu cabelo. É só que, como posso dizer? Eu costumava tocar violino também, mas, ao contrário de você, encontrei meu chamado em outro lugar. Uau, não consigo imaginar você com um arco de violino na mão, disse Amanda com seus olhos brilhando de curiosidade. Ambos riram, aproveitando o momento. Por que você parou de tocar? Ela perguntou, inclinando-se para ouvir sua história. O rosto de Otávio suavizou enquanto ele contava sobre sua jornada como músico fracassado. Ele descreveu como costumava ser apaixonado pelo violino, praticando por horas e até se apresentando em locais pequenos, mas com o tempo, ele percebeu que seu coração estava na medicina e escolheu um caminho diferente. No final de sua história, ele riu e disse que as mulheres da minha família ainda não conseguem aceitar minha escolha. Amanda sorriu pensativa. Sua mente divagou para sua própria família. Ela ficou em silêncio por um tempo e, de repente, as palavras jorraram dela como uma torrente. Bem, é bom quando sua família apoia integralmente suas escolhas. Minha mãe era maravilhosa nisso. Ela sempre estava ao meu lado. Amanda relembrou, sua voz tingida de calor e tristeza. Amanda cresceu sem um pai, que morreu antes dela nascer. Sua mãe trabalhava incansavelmente, sacrificando-se e se esforçando para criar um ambiente amoroso e confortável para sua filha. Em um dia especial de sua infância, sua mãe levou Amanda ao conservatório para um concerto de música clássica. A experiência foi mágica e deixou uma marca indelével em seu coração. A partir desse momento, a menina sonhava em tocar um instrumento musical. Sua mãe reconheceu e incentivou totalmente seu amor e ambição. Amanda tinha um dom natural para a música e aprimorou diligentemente suas habilidades no violino aos 16 anos. Ela já era uma violinista talentosa, tocando com graça e emoção. Então a tragédia atingiu.
Sua mãe foi diagnosticada com câncer em estágio 4 e os médicos deram apenas 6 meses de vida. A notícia devastadora abalou o mundo delas. Você precisa encontrar sua avó. Você deve ter familiares para se apoiar quando eu partir, sua mãe implorou durante uma de suas conversas sinceras com sua voz cheia de urgência. Mãe, não fale assim, você vai melhorar, tudo ficará bem. Além disso, a família de nosso pai nos renegou. Você disse que a vovó cortou todos os laços com eles. Precisamos enfrentá-los contra a vontade dela. Ela estava contra você desde o início. Amanda respondeu entre lágrimas com sua voz trincando de emoção. Não discuta, não há tempo. Você acha que será fácil sozinha? Eles ainda são sua única família, sua mãe sussurrou com sua voz carregada com o peso de suas palavras. Amanda abanou a mão, abraçando sua mãe pálida e frágil. Prometa-me que você entrará em contato com eles. Sua mãe insistiu com seus olhos suplicantes. Finalmente, sua filha sussurrou de volta, sua voz mal audível. Eu prometo. A condição de sua mãe piorou. Amanda reuniu coragem para engolir seu orgulho e foi até sua avó, Alice. Alice era uma mulher forte e bem-sucedida que morava em uma grande casa e administrava seu próprio negócio imobiliário. O reencontro foi desajeitado no começo, mas aos poucos as pontes foram refeitas, e Amanda encontrou consolo ao se reconectar com uma parte de sua família que ela nunca conheceu. Os olhos de Alice se arregalaram quando ela viu Amanda, tão impressionada com sua semelhança com seu falecido filho que a reconheceu imediatamente como neta. A conexão familiar era inconfundível, e as emoções que ela despertava eram profundas. Por favor, ajude a salvar minha mãe, Amanda implorou com lágrimas nos olhos. Eu não preciso de mais nada de você. O coração de Alice se comoveu pela garota e ela concordou em ajudar. No entanto, apesar de todos os esforços, o dia chegou quando a mãe de Amanda faleceu silenciosamente. A dor da garota não conhecia limites. A dor era tão profunda que parecia interminável. Mas as palavras de sua mãe ecoaram em seus ouvidos, instigando-a a se recompor e seguir em frente. Sua relação com a recém-descoberta avó era desajeitada no início, cheia de incertezas e sentimentos não ditos. Quando Alice se ofereceu para que Amanda fosse morar com ela, Amanda hesitou, mas lembrou das sábias palavras de sua mãe de que elas eram as únicas parentes que restavam. E além disso, ela passou a conhecer sua avó. Ela percebeu que Alice não era uma pessoa tão ruim quanto havia sido retratada. Amanda se mudou para a casa da avó e, com o tempo, as duas gradualmente começaram a se apegar uma à outra. Alice viu o quanto Amanda era decente, educada, gentil e de coração puro, suas habilidades impressionantes no violino apenas aprofundaram a admiração de Alice. O par estava no caminho para formar um vínculo profundo, encontrando conforto e compreensão no outro que não esperavam descobrir, mas nem tudo foi tranquilo nessa conexão familiar recém-descoberta. A avó de Amanda, como se viu, morava com sua prima Fernanda, que havia aparecido depois do divórcio. Fernanda administrava a casa e desfrutava da plena confiança da idosa em assuntos familiares. Ela estava acostumada a ser o centro das atenções e a ter controle. Mas agora, para dizer o mínimo, ela não estava feliz que a herdeira direta da Alice, Amanda, tinha se juntado à família desde o primeiro encontro. Ela imediatamente tomou uma antipatia por ela. Os suspiros de Fernanda frequentemente eram cheios de suspeita e ciúmes, observando cada movimento de Amanda. Sua atitude criou tensão na casa, um contraste agudo com o calor que estava crescendo entre Amanda e Alice. Apesar da tensão, Amanda estava fazendo o seu melhor para ser educada e respeitosa com Fernanda, entendendo que ela fazia parte da vida de sua avó. No entanto, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo com sua tia. A dinâmica familiar era complexa, cheia de amor, conexão e tensões subjacentes. Era um novo capítulo na vida de Amanda, um que trazia promessas, mas também desafios. A experiência de morar com sua avó era uma mistura de alegria e adaptação,
e a presença da tia Fernanda acrescentava um elemento imprevisível às suas vidas diárias. Aquela garota é uma vigarista, ela apareceu do nada, visando pegar o dinheiro da velha. Minha irmã ingênua acredita nela. Ela deve estar completamente delirante, Fernanda dizia em particular com seu rosto contorcido de raiva e suspeita. Ela implicava com Amanda a todo momento e tentava virar Alice, a dona da casa, contra ela. Ela tornava a vida em casa insuportável, sempre encontrando defeitos em Amanda e fingindo habilmente inocência quando confrontada por Alice. Suas táticas eram sutis, mas implacáveis, e chegaram ao ponto em que Amanda ficava até tarde na escola ou em suas aulas de violino apenas para evitar interagir com Fernanda. Apesar do ambiente hostil, Amanda nunca reclamou para sua avó. Ela acreditava que a mulher mais velha não acreditaria nela. Além disso, ela não queria causar nenhum sofrimento ou angústia a ela. Ela enfrentou a amargura de Fernanda silenciosamente, seu coração doendo com a injustiça de tudo isso. Finalmente, incapaz de suportar a tensão por mais tempo, Amanda se mudou assim que foi aceita na faculdade. Ela precisava de espaço para respirar e se afastar do escrutínio constante e das críticas de Fernanda. Depois disso, passaram cerca de 5 anos desde que ela estava vivendo uma vida independente. Tendo concluído com sucesso a escola de música, ela tocava meio período em uma orquestra e fazia outros trabalhos de meio período, como serviços de limpeza, para se manter. Fernanda parou de atormentá-la quando percebeu que Amanda não tinha reivindicações sobre o dinheiro de sua avó. Ela parecia perder o interesse na jovem assim que a ameaça à herança desapareceu. No entanto, a avó Alice ainda sentia falta de Amanda terrivelmente e esperava que sua neta voltasse a morar com ela. Ela a chamava periodicamente, suas conversas cheias de carinho e amor, mas também com um toque de tristeza. "Sabe o que eu lembrei?" a garota exclamou de repente, terminando sua história, seus olhos se arregalaram com a realização. "O que?" Otávio perguntou, seu interesse aguçado. "No dia antes de eu ser atacada, eu recebi uma mensagem da vovó. Ela me convidou para ir à casa dela no dia do aniversário dela e disse que queria me contar algo importante." "Aliás, eles já encontraram meu telefone?" Amanda perguntou, uma expressão preocupada em seu rosto. "Infelizmente, ainda não", respondeu Otávio, franzindo o senho enquanto considerava as implicações de suas palavras. Um novo fio de mistério estava sendo tecido em sua conversa, adicionando-se ao complexo tapete de eventos. A conexão de Amanda com sua família, a mensagem inesperada de sua avó e o estranho ataque a ela eram todas peças de um quebra-cabeça que parecia se tornar mais intrincado quanto mais eles o exploravam. Os olhos de Amanda se arregalaram de repente, e ela se sentou ereta como se fosse sacudida por uma memória. "E também me lembrei de outra coisa. O resto da pessoa, quem me atacou, não tinha uma pulseira. Havia uma tatuagem de uma corrente nela", ela balbuciou, sua voz cheia de excitação e apreensão. "Você tem certeza disso?" Otávio perguntou, inclinando-se para a frente em sua cadeira, os olhos fixos intensamente nela. "Sim, absolutamente. Eu não conseguia me lembrar antes, mas agora está claro", confirmou Amanda, balançando a cabeça enfaticamente. O coração de Otávio começou a bater mais rápido. Esta era uma peça crucial de informação. Ele rapidamente pegou seu telefone e discou o número de seu amigo. "Júlio, venha para minha casa rapidamente. Tenho algo para você." Júlio chegou dentro de meia hora, com uma expressão de preocupação. Ele ouviu Amanda atentamente, fazendo perguntas esclarecedoras, certificando-se de capturar todos os detalhes. Quando ficou sozinho com Otávio, ele arriscou compartilhar seus próprios pensamentos sobre o assunto. "Você acha que a gangue está envolvida nisso?" perguntou ele, sua voz baixa e ponderada. "Descartar qualquer possibilidade. Qualquer coisa pode acontecer, especialmente porque Amanda diz que não tem inimigos." "Bem, exceto pela tia dela", respondeu Otávio, esfregando o queixo. Otávio ponderou por um momento, perdido em pensamentos.
Como uma pessoa tão boa pode ter inimigos? Júlio deu um olhar provocativo a seu amigo, seus olhos brilhando com travessura. Ah, uma boa pessoa, você diz. Não é nada disso, gaguejou Otávio com seu rosto corando um pouco. Tudo bem, tudo bem. Mas por que não? Ela é bonita, doce e toca violino. Não perca sua chance, senão alguém mais vai rapidamente roubá-la de você, provocou Júlio, rindo do desconforto de seu amigo. Pare de falar bobagem. Ela tem a cabeça no lugar, Otávio corou, tentando voltar à questão principal. Melhor você me contar o que está acontecendo com o caso. Algum progresso? O sorriso de Júlio desapareceu e ele ficou sério. Sua postura mudou enquanto ele se concentrava no caso. Bem, por onde começar? Acontece que as imagens das câmeras de vigilância do local do incidente capturaram uma pessoa de uniforme carregando caixas. Infelizmente, a qualidade da gravação estava ruim e não conseguimos obter uma imagem clara do rosto. Além disso, naquele dia específico, a empresa de limpeza havia contratado alguns trabalhadores temporários devido à escassez de pessoal. Isso tornou a identificação ainda mais desafiadora, pois os funcionários regulares não se reconheciam entre si. Júlio descreveu as complexidades da investigação, como eles estavam trabalhando meticulosamente para reduzir a lista de suspeitos e dar sentido às evidências escaneadas que tinham. A descrição da tatuagem poderia ser uma pista vital, algo que poderia ajudá-los a identificar o agressor. Júlio fez uma visita à casa da avó de Amanda depois de falar com ela. Ele estava prestes a sair quando o carro parou e Fernanda apareceu, com o rosto corado de emoção. Ei, tia Alice, o que a polícia está fazendo aqui? Perguntou Fernanda, com um tom de curiosidade e preocupação misturados. A Amanda, ela se foi, Alice chorou. Sua voz quebrando, lágrimas brotaram em seus olhos. Ao ouvir a angústia na voz de Alice, Fernanda correu rapidamente até ela e deu um abraço reconfortante em sua tia. Um momento depois, ela se afastou e perguntou, sua voz cheia de pavor: Meu Deus, o que aconteceu com ela? Eu não sei. Ela simplesmente desmaiou no trabalho, e isso é tudo o que eu sei, Alice soluçou. Seu corpo tremendo de tristeza. Naquele momento, o homem que tinha dado uma carona a Fernanda também se aproximou e abraçou as duas. Júlio, que estava parado não muito longe, percebeu a tatuagem no pulso do homem. Era a mesma tatuagem que eles tinham visto no vídeo de vigilância. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Ele se despediu silenciosamente e partiu, com a mente acelerada. Ao ouvir a trágica notícia sobre Amanda, Alice havia cancelado imediatamente a grande recepção planejada para seu aniversário. Mas na noite anterior, ela havia passado um longo tempo em seu escritório conversando ao telefone. Foi Júlio quem explicou que Amanda na verdade havia sobrevivido e estava agora sob proteção. Ele também disse a ela que eles tinham uma pista sobre a pessoa que poderia ter cometido o crime. Eventualmente, Alice anunciou que a celebração ainda ocorreria. Sua sobrinha Fernanda não sabia com quem a idosa havia falado, nem porque ela havia mudado de ideia até de manhã. Mas a notícia a deixou encantada. Afinal, sua tia vinha insinuando há algum tempo que entregaria os negócios para ela em seu aniversário importante. A idosa nunca mencionou nomes específicos, mas havia poucas dúvidas na mente de Fernanda de que, uma vez que a neta supostamente havia ido embora, tudo passaria naturalmente para ela. O coração de Fernanda acelerou de expectativa enquanto se arrumava para a ocasião, colocando genuinamente esforço para ajudar sua tia pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite, os convidados se reuniram ao redor da grande mesa de jantar. A sala estava cheia do som das taças tilintando e murmúrios suaves. Colegas próximos e amigos de Alice estavam presentes, e a atmosfera era de antecipação. No entanto, a idosa parecia distraída, continuamente verificando o relógio e lançando olhares impacientes para a porta de entrada. Fernanda, percebendo o desconforto na sala, decidiu tomar controle da situação. Tia Alice, todos estão aqui.
Posso começar a noite com um brinde? Perguntou ela, com a voz cheia de entusiasmo. Não tenha pressa, Fernanda. Estou esperando alguém mais, respondeu Alice com seus olhos ainda na porta. Quem poderia ser? Perguntou Fernanda, curiosa em sua voz. Você verá, respondeu Alice, com um sorriso secreto no rosto. Nesse momento, a porta da sala se abriu e um casal entrou. A jovem, vestida com um belo vestido prateado, estava de braços dados com um homem alto em um elegante terno. Sua aparência causou uma agitação entre os principais convidados. Alice se levantou alegremente. Agora podemos começar. Otávio apertou carinhosamente a mão de sua companheira, sentindo sua tensão. Ele sabia que Amanda estava nervosa, e olhou ao redor da sala, observando várias expressões. O sorriso feliz de Alice, a perplexidade dos convidados e o rosto pálido e chocado de Fernanda. Então, ele encontrou os olhos de Amanda. Ela estava deslumbrante em seu vestido. Seus longos cabelos escuros fluindo por suas costas, seus olhos azuis brilhando de empolgação e medo. Bem, que comecem as festividades, ele disse, sorrindo para ela, e deu um passo à frente, segurando sua mão. A sala se encheu de sussurros quando os convidados reconheceram a jovem como a neta de Alice. Mas entre todos os presentes, foi sua sobrinha Fernanda quem ficou especialmente abalada. Seu rosto ficou pálido e suas mãos tremiam conforme o anúncio de Alice era feito. Ela pretendia transferir a maioria de seus bens para Amanda, sua herdeira legítima. A fúria de Fernanda irrompeu como um vulcão. Ela causou um escândalo na reunião, chamando Alice de uma mulher velha tola e Amanda de uma manipuladora enganosa. Por que você simplesmente não morre? Ela cuspiu em sua tia, com um rosto distorcido de raiva. Do lado de fora da sala, uma equipe policial a aguardava, liderada por Júlio, com um rosto severo e os olhos inabaláveis. Eles já sabiam que o homem que tentará matar Amanda era o amante de Fernanda. O amante havia traído Fernanda, revelando que havia agido sob suas ordens para eliminar Amanda. Como evidência, ele mostrou as mensagens comprometedoras em seu telefone, vindas de Fernanda, detalhando o plano maligno. 6 meses após aquela fatídica noite, chegará a hora de uma ocasião alegre em uma igreja adornada com flores brancas. Uma bela e radiante noiva de vestido branco caminhava pelo corredor. Era Amanda, segurando o braço de sua alegre avó, seu rosto irradiando felicidade. No altar, seu belo noivo, Otávio, a olhava com olhos adoradores. O examinador médico, frequentemente visto como tendo uma profissão desagradável, finalmente estava se casando. Ele havia encontrado uma garota que não apenas aceitava sua linha de trabalho, mas a encarava com certo respeito. Ela já havia dito a ele que foi graças à sua profissão que eles haviam se encontrado. Nas primeiras fileiras estavam os pais de Otávio, sua mãe enxugando os olhos com um lenço, emocionada. Ela estava encantada com sua nova nora. Meu Deus, meu Otávio finalmente encontrou uma esposa, e tão bonita. E como ela toca violino, um verdadeiro deleite para os ouvidos. Ela repetia após conhecer Amanda. Júlio também estava presente no casamento, desfrutando da celebração com sua esposa e seu filho. Seu sucesso no manuseio do caso havia levado a uma promoção no trabalho, e ele agora estava no comando de um departamento com o posto de tenente-coronel. Naquela noite, em seu próprio casamento, e pela primeira vez em muitos anos, Otávio pegou o violino novamente, junto com sua nova esposa. Eles tocaram uma melodia emocionante que trouxe lágrimas aos olhos de quase todos os convidados. Era um símbolo de sua união, seu amor e da bela jornada que os havia unido.